Oi, Oi, Luciana, tudo bem? Gladys. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Seja Boa muito tarde, bem-vinda. tudo bom? Tudo Obrigada pelo ótimo. convite. Graças a Deus. Imagina, eu que agradeço o teu convite de participar para a gente falar de um assunto tão importante nesse momento. Vou Eu aproveitar acho para que sim, apresentar você um olha, pouquinho para as pessoas aqui, para a gente começar a nossa conversa. A Gladys, ela é fundadora da Já Entendi, é uma empresa de tecnologia de educação à distância, que possui cursos formatados com base em neurociência da cognição. Ela é doutoranda na área de Birkhan International University, mestre em filosofia com mais de 40 livros publicados e mais de 30 prêmios de educação, cinema, tecnologia e artes. Parabéns, Gladys, o teu currículo é lindo. Te admiro obrigada. muito e tenho muito orgulho de você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu acho uma delícia conversar com você, ainda mais num momento tão difícil, onde de repente a gente pode trazer alguma luz, né, para quem está nos ouvindo e entender um pouquinho melhor essa situação da empresa, como é que a empresa pode buscar alternativas melhores. Com certeza é ótimo conversar com você e verificar que nesse momento as empresas têm tanto para fazer e às vezes acabam se perdendo um pouquinho, né, nesse momento de tanta mudança e tal. Gladys, a gente estava conversando até antes da gente entrar na live, né, que você até comentou comigo aí que 87% das empresas hoje 87% das pessoas, elas estão buscando, na verdade, saber o que as empresas estão fazendo de bom, como elas estão passando por esse momento, o que, que elas estão agregando no cenário, à população, ao mundo, né? Ao dia a dia das pessoas. O que, que você entende disso? Por que esse número tão alto de 87 pessoas? O que, que muda, né, na concepção das pessoas? Essa questão de ajudar e não de simplesmente continuar tocando o barco. Eu acho que o julgamento hoje ele está muito mais na atitude e no respeito pelas pessoas, né? Na verdade, eu acho que é o mundo inteiro que está passando por essa situação e as empresas que não estão atentas ao momento dos seus clientes, elas acabam se perdendo numa situação que, na verdade, talvez nem fosse a real. Mas hoje ainda vi uma empresa, uma propaganda que começou a vender máscaras de grife por R$ 140, alguma coisa assim, e que isso se ajudarem as pessoas, se ajudarem o governo ajudar todos, de nós fazermos a nossa parte, né? E depois a gente pensa no lucro, ou depois a gente pensa nas vendas. E nesse sentido, eu acho que as empresas que nos procuraram, pelo menos, eu não sei para você também, mas as empresas que nos procuraram são muito preocupadas com as pessoas. Né? E provavelmente os consumidores também estão querendo saber como é que aquelas empresas estão tratando as pessoas. Né? A insegurança é de todo mundo, os funcionários estão inseguros, eles não sabem até onde vai o caixa da empresa, até onde eles vão conseguir estabilidade. E eu acho que nesse sentido tem uma lei, né, um artigo, né, Luciana, que traz uma luz para os empresários e ajuda, eu acho que dos dois modos, tanto de deixar a empresa sustentável, que é o que todo mundo está buscando, né? Quanto a ajudar a comunidade. Acho que você podia falar um pouquinho Com desse certeza. artigo. Então, é o artigo 476A da CLT, eu até trouxe aqui, né? É a suspensão de 2 a 5 meses do contrato de trabalho. Então, como que funciona? A empresa vai fazer um acordo coletivo com o sindicato e nesse acordo vai fixar essa suspensão que pode ser de 2 meses, de 3, de 4 ou de 5, para que os funcionários tenham uma qualificação profissional. O que é interessante é que o funcionário ele recebe o seguro-desemprego, na verdade o valor do seguro-desemprego, mas ele sai do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nesse caso específico tem uma vantagem para a empresa que não tem naquela MP da 936,
que é a questão de que a empresa ela não tem que arcar com 30% da remuneração do trabalhador, ela pode arcar com menos. Claro, a empresa que queira arcar, né, e que tenha condições de arcar é sempre super bem-vinda, mas muitas vezes a empresa está num momento difícil, no lugar de ela arcar, ela pode inclusive colaborar, né, pagando alguma qualificação para o profissional. Agora é importante, né, Gladys, você que até consultou a respeito disso, até porque tem clientes interessados em contratar, já entendi, para essa qualificação, é que a empresa ela tem que provar no Ministério do Trabalho que esse funcionário matriculado numa instituição qualificada de ensino, né? Para não ser aquele oba-oba, né? A pessoa suspende e não faz o outro lado, que é a qualificação do profissional, que agora é tão importante. E até como você mesmo comentou, as empresas estão pensando não em promover a marca, mas de promover o bem, ajudar os funcionários. Isso tudo vem em encontro com o que todos estão buscando, né? Que é ajudar e também se manter no mercado. Hoje a gente teve até uma grata satisfação que a gente dividiu com o nosso pessoal, todo mundo trabalhando em casa também, não está fácil, né? Por um lado é gostoso, mas por outro lado, às vezes a gente tem erros de comunicação, mesmo a gente sendo uma empresa de tecnologia, a gente também tem erros, né? Num processo como esse, onde cada um está na sua casa trabalhando. E aí a gente passou para o nosso pessoal, que está super vestindo a camisa, que os funcionários de uma grande empresa aí que entraram nessa, como que eu falo? Nesse artigo, né, Luciana? Nessa suspensão. Isso. Que eles estão tão animados, eles estão tão felizes que eles não estão nem sentindo emocionalmente a suspensão. Eles estão animados em saber coisas novas, eles sabem que eles vão ganhar o diploma deles, né? Então, o nosso time também se sente satisfeito de saber que tem tanta gente sendo beneficiada, né? E seguindo isso. E um outro aspecto que eu percebo é o bem que essa empresa está fazendo para essas pessoas, mas principalmente como é que a comunidade está olhando essa empresa que, no lugar de ter uma manchete lá, empresa tal dispensou 500 funcionários, né? Empresa tal está dando capacitação para 500 funcionários, né? Enquanto as coisas estão incertas, inseguras, assim. E isso é uma visão muito diferente do que eu considero olhar aquela empresa como uma empresa responsável, que tem que ser sustentável, evidentemente. Ninguém está falando que a empresa não tem que ser sustentável, ela tem que ser, né? Mas tem alternativas, né, Luciana? Com certeza. E a suspensão da qualificação, no meu ponto de vista, até como advogada, é a melhor forma para que o funcionário ele se sinta também útil, né? Porque a suspensão para ele ficar em casa nesse momento sem fazer exatamente nada, cria uma situação complicada mesmo, né? Então, com a qualificação, com certeza, isso vem a agregar muito e colaborar. E, Gladys, me diz uma coisa, quais são os tipos de empresa que procuram esse tipo de suspensão? São empresas dos mais diversos ramos? São, mas principalmente hotelaria, hospitalidade de modo geral, né? Todas essas pessoas que até então viviam de portas abertas, shoppings, né? Todas as empresas que tinham porta aberta e que agora não sabem quando vão poder voltar. Porque tem muita empresa também, a gente trabalha com, acho que 95% do nosso público são grandes empresas, e a grande maioria das grandes empresas consegue trabalhar online, né? Então, isso não tem todas os custos operacionais de fazer com que as pessoas se organizem em casa, né? Quem tem filhos, quem tem família, mas tem também essa outra parte de que eles estão conseguindo fazer isso para dar segurança e para que a empresa continue, né? De qualquer forma, eu acho que a hotelaria, a aviação, transporte são as áreas mais afetadas, as que estão mais nos procurando. O transporte aéreo, em especial, provavelmente, né? Na parte mais de turismo, né, efetivamente. Exato. O que eu percebo mais é a hotelaria, né? A hotelaria que tem uma mão de obra mais da base da pirâmide, uma mão de obra operacional, né? Que tem uma reserva menor,
são esses que estão se beneficiando mais disso. Ai, que perfeito. E me diz uma coisa, você tem percebido, em razão que você é uma empresa digital, e a gente sabe que existia muita dificuldade de algumas pessoas absorverem essa questão da digital, dessa mudança, essa questão toda que as pessoas hoje precisam do digital, isso ajudou a melhorar toda essa percepção de que as pessoas podem aprender por meio digital, online, e realmente aprender e serem melhores com isso? Sem dúvida, né? Eu acho que agora adiantou. Uma coisa que aos poucos a gente sempre falava, olha, em 2 ou 3 anos, tais assuntos não vão mais ser presenciais, tais operações da empresa provavelmente serão. Só que agora caiu na empresa e agora tem que correr atrás, né? Nos primeiros dias da quarentena, nos primeiros 15 dias, a gente percebeu assim, as empresas desesperadas, querendo passar a convenção para o online, passar treinamentos, né? Não sabendo como fazer, aquelas que tinham mais restrição. Aquelas que já estão no online, elas conseguem, de alguma forma, já tocar essa demanda de uma forma mais fácil, né? Mas agora não é mais opção. Sim, a Né? gente E vão aprende perceber rápido. também que é mais barato, que é mais rápido. Né? Eu mesma, apesar da gente ser de tecnologia, eu viajava muito. E eu estou vendo que eu não preciso viajar tanto quanto eu viajava, né? Eu não preciso ficar tanto em hotel, eu não preciso pegar tanto avião, né? Isso é um novo mindset que está acontecendo. Perfeito. E Gladys, me conta um pouquinho, porque eu sei que existe um diferencial, né, dos cursos que vocês têm, que é a questão da neurolinguística, é você aprender de uma forma que você absorva mais, e eu acho isso fantástico, porque existem várias formas de aprendizagem. Até se puder contar um pouquinho da tua história, como que você criou, já entendi, como que tudo começou e por que existe um diferencial na Já Entendi para esse tipo de curso. Isso, a Já Entendi foi criada justamente por uma questão que eu já tinha uma metodologia de ensino, que era para ajudar no meu TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção e sempre precisei de alguns recursos. Aos poucos eu fui vendo que esses recursos, eles, na verdade, eles têm embasamento científico. Eu fiz de uma forma mais diletante, né? Eu fiz de uma forma mais caseira, mas aos poucos eu fui vendo que o mapa mental ele tem algumas questões que ajudam, por exemplo, na interação, algumas formas de fixar o conteúdo, como é que um apresentador deve se colocar. Então, tudo isso aos poucos eu fui estudando, tanto é que agora eu estou fazendo o doutorado em neurociência e cognição, e cada vez mais eu percebo o quanto é importante a gente saber qual área do cérebro está sendo ativada, para eu saber se está sendo a área certa, né? O que eu quero transmitir, e daí, a partir dessa transmissão, eu fazer a área certa que tem que ser ativada. E daí a gente usa muito desse recurso, muito de neurociência, né? Às vezes, dependendo do treinamento, a gente não consegue usar todos os recursos. Tem alguns treinamentos que a gente consegue usar um leque enorme de recursos. Mas faz a diferença, a gente percebe nas pessoas que assistem, elas entendem que tem um diferencial ali, nem sempre sabem o que é, mas entendem que estão entendendo. Estão aprendendo melhor, né? Estão aprendendo, retendo mais, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente percebe que a gente tem professores, por exemplo, né, que provavelmente não tem neurolinguística, que a gente aprende menos e outros aprendem mais, provavelmente tem alguma questão de neurolinguística envolvida, né? Você sabe que quando eu comecei, era uma super novidade, eu até tinha que explicar um pouco para os meus clientes do que tratava, e agora não. E hoje, se você for ver, tem neurociência em vendas, neurociência em atendimento, neurociência em todos os lugares. Porque perceberam que ao você conhecer a forma com que o cérebro é ativado, fica muito mais fácil você se comunicar. Então, isso tem ajudado muito a gente, e eu acho que também vai fazer parte do novo normal, né? Com uma interação menor entre as pessoas que deve acontecer daqui para frente, interação presencial, assim, como é que eu vou prender a tua atenção, né? Eu tenho uma dificuldade gigante de prender a atenção, sabe?
eu sou imperativa ainda, então às vezes eu estou com o telefone, com o celular, com o tablet e o computador juntos, né? Nada prende a minha atenção. Então eu sei de cadeira que isso é muito difícil, que é um pouco do perfil do jovem hoje, né? As Sim. crianças têm essa habilidade, né? De multiatenção. E também falta de paciência, né? Até esses dias eu vi uma palestra muito interessante que o palestrante ele falava, antigamente tinham os filmes, qualquer coisa tinha um período que você esperava para voltar ao filme, né? Tinha propaganda. Hoje em dia, se você entrar na propaganda, você não volta mais, porque você não quer Não, saber, você quer o filme inteiro, você não quer saber de tempo, você não quer saber daquele comecinho de propaganda do YouTube, você começa a ser imediatista. E aí eu acho que na exato. questão do conhecimento também, né? Você tem que saber unir, condensar a informação para você passar um conhecimento que a pessoa absorva sem se sentir cansada com aquilo. Isso, porque a retenção ela é limitada, sabe, Luciana? Eu reconheço que a minha atenção é limitada, principalmente porque eu tenho muitos canais. E aí eu acabo perdendo uma parte das informações. Então, o fato de você ter alguma coisa de teu interesse, que você consiga colocar atenção, já ajuda, assim, 60% do teu aprendizado, Ah, que perfeito, né? entendi. E isso é todo mundo, né, Luciana? O celular toca, chega uma mensagem assim, até o nosso ambiente é mais tumultuado hoje em dia. Então, não sou só eu, é todo mundo que está, eu acho que nessa corrida louca. Perfeito. E Gladys, você podia dar uma dica para as pessoas que estão assistindo com relação a como escolher uma boa qualificação online, uma boa qualificação remota, porque nesse momento a gente está apresentando tantas e tantas e tantas oportunidades, né? Inclusive gratuitas, em razão dessa situação, que eu acho maravilhoso, mas não adianta também a gente investir tempo em algo que não seja bom e que não agregue, porque tem muita opção. Então, se puder dar uma Muito. dica para as pessoas que estão assistindo, como que elas buscam, né, os melhores conhecimentos, as melhores qualificações nesse momento, seria interessante. Uhum. Olha, tem escolas muito sérias. Eu acho que assim, o bom e o ruim é muito delicado, né? Muito subjetivo. Mas basicamente que haja interação, que haja material de apoio, né? A gente esquece. Você, depois de uma semana, você esqueceu 90% do que a gente falou aqui nessa live. Se você tem um apoio, um resumo, isso ajuda muito, né? E principalmente mostrar causa e efeito. Isso é uma das coisas que mais pega a atenção do adulto. O que é causa e efeito? Eu explicar que você tem que fazer tal ato, porque senão ele vai ter uma consequência. Tá? Por exemplo, eu tenho que mexer, a gente trabalha muito com operacional, né? Então, eu só falar para o operacional, olha, tal máquina tem que ser desligada a cada meia hora para manutenção, sei lá, alguma coisa assim, a cada 3 horas, é uma coisa. Agora, eu explicar para ele que se essa manutenção não for feita a cada 3 horas, essa máquina vai quebrar, essa máquina vai ficar sem lubrificação, né? Eu trazer o motivo pelo qual ele tem que ter aquela atitude. Entendi. Meio como criança também ensina, quando a gente ensina para o filho, né? Filha, É se mais ou você... menos isso. Porque assim, na verdade, eu só presto atenção naquilo que me interessa. Me interessa que aquela máquina não quebre, não é? Exato. Então, como é que eu vou fazer aquela máquina não quebrar? Como é que eu vou fazer aquela máquina funcionar da forma adequada que eu preciso para o meu trabalho? É Sim. fazendo dessa forma. Né? Porque E, senão fica só uma lista de coisas para você fazer que você acaba não sabendo por que você tem que fazer. exato. E é interessante também porque você tem que ter sempre uma justificativa para o conhecimento, né? Por que é assim, por que é assado? E aí, com certeza, essa justificativa acaba fazendo mais sentido e a gente acaba absorvendo, né? A Sheila Araújo está dizendo que você é super competente, eu concordo plenamente, isso é o máximo. A Legal. Cláudia, a Cláudia Beijo, Ferreira Sheila. também está dando um ok aqui, tem bastante gente dando oi. E vocês Oi, também oi. fiquem à vontade para fazer perguntas, gente, que eu acho que é super importante aí a nossa troca, tá? Quem tiver alguma pergunta para a Gladys com relação a essa questão aí da qualificação, da neurociência,
a gente está super à disposição. Gladys, a gente estava comentando um pouquinho sobre essa questão de reforçar os valores positivos, apoiar a marca, ajudar o outro. Você é uma pessoa super antenada com isso e inclusive me passou aqui os percentuais das pesquisas. O que você tem visto de mais interessante nesse momento das marcas, né? Não só com relação à qualificação dos profissionais, que eu acho que é fantástico, mas outras atitudes assim que você viu diferentes, porque aquela coisa do álcool gel é ótimo de doar, mantimento é ótimo, é lindo, máscara, mas alguma coisa diferente que eles fizeram para os seus funcionários, que você falou, nossa, muito legal. Uhum. O que a gente tem visto é empresas que têm funcionado bem, são as empresas se preocupando com eles, no sentido assim, um bilhetinho escrito à mão para quando eu vou mandar alguma coisa. Esses dias a Carol, que é quem cuida de toda a produção nossa, a gente estava com a designer que estava com dor, eu não sei se ela estava com ciático, alguma coisa assim, mas provavelmente ela estava usando uma cadeira inadequada. Então, a gente mandou de Uber até a casa dela uma cadeira para que ela se sentisse melhor, com um bilhetinho escrito à mão. Essa ideia foi da Carol. E, assim, é isso que as pessoas acabam se sentindo acarinhadas. A gente realmente está muito preocupado com todo mundo lá no escritório. Né? Toda semana a gente faz uma reunião e eu falo assim, olha, gente, vamos esperar mais uma semana, na próxima a gente volta. E essa semana eu já decidi, olha, não vou mais prometer, porque a gente não tem como saber quando vai voltar. Né? A cada momento vem notícias e o que a gente está pensando? A gente está o tempo inteiro pensando no todo também. Então, quando a gente vai voltar? Quando as coisas estiverem mais tranquilas e principalmente, assim, nesse momento tem que voltar quem precisa estar no trabalho. Exato. Né? O pessoal da saúde, o pessoal da alimentação, esses a gente tem que dar espaço, a gente que está conseguindo de uma forma ou de outra trabalhar em casa, a gente está dando espaço para que essas pessoas usem o transporte, né? Transitem pela rua. Então, as pequenas atitudes são as atitudes que eu vejo que estão mais funcionando. Eu tenho empresas nos procurando e contando ações bonitas assim, a gente acaba compartilhando, porque a gente vê a humanidade, sabe? Eu até agora, graças a Deus, eu não vi nenhuma empresa que estivesse só preocupada com os recursos. Tá? Os recursos, é evidente, eu preciso que a empresa tenha recursos, né? Todo mundo precisa que as empresas tenham recursos. Mas a palavra de ordem é assim, como é que nós vamos adequar os recursos que a gente tem para ajudar todas as pessoas que a gente precisa, pelo menos as que estão no meu entorno, pelo menos aquelas que eu posso ajudar. E o humano está sendo cada vez mais colocado como ponto importante, como ponto principal, que é algo lindo, né? Pelo menos isso tem essa vantagem de estar vivendo esse momento tão difícil, mas tem essa questão humana. E lá, a gente até comentou um pouquinho sobre aquele case do Magazine Luiza, né? Porque eles conseguiram fazer uma coisa tão legal, né? Que é colocar pequenos empreendedores para vender os seus produtos, os produtos do Magazine Luiza, fazer um bem coletivo e ainda vender mais, né? Exato, até porque assim, o caixa do Magazine Luiza provavelmente é um caixa robusto, mas ele não é infinito. Sim. Né? Ele tem que continuar vendendo, ele tem que movimentar a indústria também está parada. Né? Então, eles fizeram, para quem não sabe, a Magazine Luiza criou uma espécie de marketplace onde qualquer pessoa que quiser entrar lá pode vender os artigos da loja e ganhar comissão. Né? Eu achei muito bonita essa ação. É lógico que também tem um fundo comercial aí, é evidente que tem, mas olha como ele foi pensado de uma forma onde essa questão da venda é menor, porque eles estão ajudando as pessoas que estão sem renda, né? Eu recebi, não sei se alguém recebeu, alguém que está na live recebeu, mas eu recebi uma mensagem do WhatsApp de uma pessoa que é uma pessoa que faz serviço para mim, e ele me mostrando, olha, se você quiser comprar no Magazine Luiza, clica nesse link que você vai me ajudar. E aí, na época, não tinha nada para comprar, mas eu fiquei sabendo que ele estava usando esse recurso, porque hoje ele está sem nenhum tipo de recurso, né? Quem é liberal, né? Um vendedor de seguros, né? Sei lá, tem um número imenso de pessoas aí que estão sem nenhum tipo de renda.
Sim. E Gladys, aproveitando essa questão aí de qualificação também, voltando um pouquinho para isso, quais são os cursos que tem mais procura hoje, né? Porque eu sei que vocês têm, se não me engano, mais de 100 cursos online na prateleira da Já Entendi, que vocês disponibilizam para as empresas. Tem algum que tem mais saída? Você diga assim, esse curso é super interessante para esse momento, está fazendo uma diferença? Acho que todos os cursos comportamentais são os, assim, de forma genérica, os comportamentais são os mais buscados desde antes da pandemia, tá? Então, assim, desde inteligência emocional, como lidar com conflitos, trabalho em equipe, como trabalhar com problemas complexos, né? Que mais? Como aprender melhor. Então, assim, sempre as pessoas buscando se aperfeiçoar. E muito, a gente tem frase que quem é do RH e quem é da nossa área conhece bem, que é uma frase assim, você é admitido pelo teu currículo e é demitido pelo seu comportamento, né? E isso é muito visto. Você contrata uma pessoa com um currículo espetacular que ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe lidar com problemas, né? Tá tudo bem só se as coisas estão bem, e normalmente numa empresa as coisas não estão sempre bem, né? Tem problema de relacionamento, tem problema com cliente, né? Clientes têm problemas. E então, os comportamentais, sempre essa parte humana, como você falou, Luciana, a parte humana é a parte que está preponderante hoje, né? O técnico, parece que todo mundo já sabe mais ou menos o técnico, as pessoas, principalmente os jovens, né? Eles já sabem muito do técnico. Sim. E essa questão que você comentou até do próprio do comportamento do colaborador, né? Até a gente tem visto, por exemplo, justamente essa situação. As empresas no momento difícil, às vezes sem faturamento algum, principalmente falando mais a partir da indústria, né? Que não tem a ver com a indústria de questões essenciais, onde a gente vê o empregado não sendo demitido, sendo às vezes suspenso, ou tendo uma redução de jornada e reclamando, né? Isso também é algo que a gente tem visto os RHs reclamando muito, porque não é só a empresa que tem que ter um pouquinho de noção nesse momento, né? É o empregado também. Sem dúvida, tem que ter consciência, né? Assim, tem empresas que estão reduzindo o salário. Eu estou reduzindo salários para que todos os meus funcionários, na nossa empresa não, mas o RH, né? Na verdade, o RH está adequando o orçamento àquelas pessoas. Então, se temos que, nesse momento, diminuir o salário, eu acho que é para o bem de todos, né? Todos nós ou vamos ganhar 25% a menos, 30% a menos, ou não vamos ganhar nada. Exato. Né? Porque é o que é possível, não tem mais de onde recorrer. E esse momento, acho que é um momento de peneira também, porque as pessoas que prejudicam, né, até a questão institucional, a questão com os colaboradores, e colocam pessimismo, isso tudo também, com certeza, gera um reflexo lá na frente, por mais que nesse momento não seja demitida, esteja com o contrato suspenso, mas com certeza isso é levado em conta pelas empresas. Desperta uma questão ali, né? Fica uma luzinha brilhando assim. Nossa, todo mundo está passando as suas dificuldades. Eu não sei aonde eu vi esses dias. Eu estava fazendo uma live também e a pessoa que estava falando estava com 3 crianças em casa. Difícil, né? Você imagina, 3 crianças, você tendo que trabalhar, você fazendo live, tendo que estudar. Provavelmente, ela mora em cidade grande, ela estava sem ninguém para ajudar em casa, né? Então, ainda quem às vezes está numa situação privilegiada fica reclamando. Então, isso é muito observado pelas empresas, muito, sabe? Eu acho que conta pontos. É aquilo que eu falei, né? Você é demitido ou você é demitido pelo teu comportamento, pelas atitudes que você toma em situações de dificuldade. Sim. E essa qualificação os cursos que vocês oferecem, Gladys, com relação a essa questão comportamental, geralmente qual é o período, quanto tempo demanda, ele é online, como que ele funciona? Como é que funciona um curso online da Já Entendi? Depende muito do que a gente quer passar, mas um curso de 6 aulas, mais ou menos, ele vai durar sempre um pouquinho menos de 1 hora, né? A gente nunca... a gente não orienta para que assista as 6 aulas de uma vez, né? Assiste uma, faz um teste, assiste outra,
2 faz amanhã, 2 faz depois, ou faz de manhã ou faz à tarde, né? Mas a gente tem cursos bem mais extensos, que são cursos de segurança do trabalho, por exemplo, que são cursos imensos, né? Tem cursos de 29 aulas, porque são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E aí a gente não tem como diminuir isso, porque é um processo todo. Mas tem vários modelos, mas eu acho que numa média a gente pode dizer que um curso vai demorar em torno de 1 hora e pouco. É um tempo curto para quem está em casa e pretende se qualificar, é algo que realmente ajuda muito. As empresas têm que também pensar em colaborar com os seus funcionários também nesse sentido, né? Até porque colabora com a empresa. Exato. E com a comunidade, né? Eu acho que se todos os funcionários estiverem bem qualificados, o cliente vai ser bem atendido, né? Vamos ter menos demissão. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Com certeza. E a gente sabe o quanto a educação é carente no Brasil, né? O quanto a gente... eu vou fazer quantas entrevistas e normalmente a gente faz uma entrevista, um, uma equação de como está a empresa e a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de leitura, que as pessoas não têm paciência para ler o manual, né? Que muitos diretores não sabem se comunicar, passam um e-mail e o funcionário não entende, o funcionário tem até uma certa vergonha de dizer que não entendeu, porque parece que a falha é dele, mas provavelmente o diretor que não soube se comunicar adequadamente, com o começo, meio e fim, que é o mínimo que você coloca numa mensagem, né? Então, tem todas essas questões, não é só a falta de qualificação, é a falta também de empatia, no sentido de você ver que as pessoas, nem todas, entendem da mesma forma. Sim. E esses cursos têm, então, cada aula vai ter uma provinha, um testinho que faz pelo telefone, pelo computador, como que funciona? Isso, tanto pelo telefone quanto pelo computador. A gente tem a aula, logo depois tem um teste, né? Depois entra outra aula, a pessoa só passa para a próxima aula se conseguiu nota 7, pelo menos no teste. Às vezes são 3 perguntas, às vezes são 5, depende muito do assunto. E no final ele recebe um certificado que concluiu o curso, né, com todos os dados dele, que isso serve tanto para currículo quanto serve para demonstração. No caso dessa suspeição de artigo, acho que você podia explicar, né, Lu? Até eu não sabia exatamente como é que funcionava, que eles têm que ter certificado de matrícula, né? Exato. Na verdade, tem que haver um acordo entre a empresa e o sindicato, né? E tem que haver o acordo, o aceite do trabalhador para que ele suspenda o contrato dele de 2 a 5 meses. E nesse período, a empresa tem que provar, tanto perante o Ministério do Trabalho, quando ela protocola o acordo coletivo no sistema mediador, o comprovante de matrícula ou inscrição no curso. E o que acontece? Caso você, depois desse período, você não comprove a realização desse curso, a empresa tem que pagar toda a remuneração desse trabalhador nesse período suspenso. Então, é muito importante que também o trabalhador se comprometa a efetuar o curso, a fazer a qualificação. Né? E eu acho que tem alguma coisa, pelo que eu entendi, assim, eu só vejo o movimento lá do escritório das pessoas que pedem declaração. Ele tem que entrar nesse sistema ou ele tem que levar até o sindicato, Luciano? Então, antigamente, né, antes desse momento Covid, era normal um protocolo no sindicato, o próprio trabalhador levava os documentos dele para entrar com o pedido do benefício. Mas, em razão de toda essa situação, foi criado aquele link, né, do sistema mediador, que a própria empresa e o próprio sindicato protocolam com todos os documentos. Então, hoje, na verdade, em razão dessa situação, acabou que essa situação da suspensão do contrato de trabalho, que não é algo que existe só em razão desse momento Covid, esse artigo 476 que permite a suspensão, ele existe desde a CLT, né? Quanto tempo isso, Luciana?
Olha, desde 46, a lei de 46, então, claro que teve as alterações, né? Mas essa suspensão para qualificação profissional é antiga. Até a Valmera Ciampi, Valmera, seja muito bem-vinda. Ela está perguntando se esse curso, obrigatoriamente, ele tem que ser pago ou pode ser gratuito. Ele tem que ter a comprovação de uma instituição que vamos dizer assim, confirmada como uma instituição séria de ensino, né? Então, por exemplo, tem muita empresa que faz pelo Senai. O Senai é aceito pelo Ministério do Trabalho. Então, tem algumas instituições que elas não têm inscrições, não têm os documentos corretos, e aí o Ministério do Trabalho não aceita. Mas não é uma questão de pago, principalmente porque esses cursos gratuitos, eles têm você não tem como acessar a empresa para que ele te faça um certificado de matrícula, né? Tem essas questões burocráticas. Exato. Mas normalmente, eu não sei se foi isso também que ela perguntou, quem paga é a empresa, não é o funcionário. Exatamente. Geralmente é bem isso. Os gratuitos geralmente não tem como ter um comprovante da matrícula, que é importante para obter o pedido de suspensão, né? Então, claro que nesse momento, com certeza, a Gladys estava comentando que ela tem aberto aí várias exceções para fazer um custo super baixo, de acordo só com o necessário para que ela continue trabalhando para ajudar as empresas nesse momento de dificuldade, né? Eu acho que também faz parte do nosso papel auxiliar as empresas nesse momento, porque quando está todo mundo bem, todo mundo lucrando bastante, é fácil ter clientes e é fácil ter fornecedores, né? A hora que você não tem caixa, a gente também tem que entender que o problema é geral e que nesse momento a gente também tem que estar junto com ele, né? E isso vai melhorar, né, Luciana? Isso é um ciclo, né? É um ciclo longo que assustou muita gente, né? Todo mundo assustou, na verdade, a gente ouvia falar na China, na Itália, mas parece que aqui nunca ia chegar. Pelo menos essa sensação que eu tinha, não sei você. Sim, eu também. Né? A gente infelizmente, como eu fui burra. Como eu fui burra, pra perceber. Vai chegar. Eu falei com uma empresa esses dias e essa empresa estava super preparada porque ela tem filial na Itália, sabe? Então, mas mesmo assim, quando chegou aqui no Brasil, ainda eles tiveram momentos de dificuldade, né? Sim. Mas agora eu fico pensando, né? Há 2 meses atrás, quando estava tudo parecendo que vinha para cá e a gente falava assim, não, né? Daqui a pouco vem, mas não vai ser tanto assim. E veio. É verdade, né? é verdade. E veio. E como passou para os outros, vai passar para a gente também. Com certeza. O José Aguinaldo, ele é da Etalin, tem uma empresa super legal, não sei se você conhece, que faz a parte de mapeamento de comportamental. Ele também está presente aqui na nossa live, seja bem-vindo. Legal. O Matheus Azevedo Barão também, boa noite, seja bem-vindo. E, Gladys, me diz uma outra questão com relação à questão dos cursos, né? Que isso me interessa muito, principalmente que você falou que tem NR. Então, as empresas elas podem também fazer esses cursos das NRs, até por uma questão da fiscalização do trabalho, você acha importante? Como que funcionam esses NRs? Porque as NRs, elas são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Elas também devem existir desde 1940, por aí, e tantos, né? Desde a CLT. E as empresas têm que fazer anualmente, assim, qualquer empregado, as empresas que incorrem naquelas normas, tá? Por exemplo, qualquer empresa onde o funcionário trabalhe a mais de 2 metros de altura, ele tem que ter, por exemplo, quem lava vidros, quem pinta paredes, ele tem que ter a NR a NR de trabalho em altura. Né? Ergonomia, todas as empresas que têm qualquer questão ligada à ergonomia, que são quase todas, têm que ter a NR de ergonomia. E aí, essas empresas, elas precisam renovar a cada ano, a cada 2 anos, essas NRs, essas normas, né, como cursos. E acontece que, às vezes, tem pessoas que estão há 30 anos numa mesma função, 20 anos numa mesma função. Então, isso quer dizer que ele já fez 10 vezes o mesmo curso, né? Que já não faz mais sentido. E agora, eu acho que foi em 2018 ou 2019, o governo já liberou toda a parte que não seja prática, eles podem fazer online.
Tá? que Então, ótimo. no lugar da empresa ter que colocar 20 alunos numa sala, 30, 40, 50, 100 alunos, porque assim, eu tenho que pagar um instrutor, então eu não vou colocar numa sala 5 ou 10 funcionários só, Sim, eu pego o máximo que eu posso, né? E deixar essas pessoas durante 20 horas ali, ela consegue economizar muito de tempo e de paciência também, né? Porque fazer um curso mais do que uma vez, peraí que ó, tem tá um vendo beijo, como tem é alguém que que é? vai vir me dar um beijo aqui. Desculpa. É bem assim, todos estão, quando não é cachorro batendo na porta, chorando, né? É É assim que está a vida verdade. de todo mundo, É né? verdade. É o novo normal. Tem mais um aqui, só um minutinho. Mais um. Aqui é tudo em dobro. Que E, lindo. e Gladys, você comentou comigo que, em razão dessa situação toda, né, justamente para ajudar as empresas, você tem feito cursos um pouquinho mais com algum diferencial que você consegue fazer né, um custo melhor, você consegue operacionalizar de outra forma para que as empresas possam oferecer essa qualificação, essa boa qualificação nessa suspensão de contrato. Isso, a gente percebeu já no comecinho ali da crise da Covid que o preço era um diferencial muito importante nas vendas, né? Os recursos não são os mesmos, às vezes até o recurso é o mesmo, mas ele vai ter que ser dividido em várias questões que anteriormente não existiam. Então começaram a pedir muito assim, eu preciso de preço melhor, e eu não posso pegar um curso super robusto e vender por um preço melhor, porque daí assim é até injusto, né, tanto com a nossa empresa quanto até com o mercado, né? Então a gente fez uma outra linha de cursos, numa linha mais que a gente está chamando de essencial. Então é um curso com menos recursos, são mais rápidos e tem um custo muito menor, tá? Isso é o novo normal das empresas, a gente tem que se adequar. Com Né? Da certeza. mesma forma que a gente continua vendendo os nossos cursos premium, e o premium e o essential agora, a gente está buscando esse outro mercado também, Que né? Para não legal. deixar nenhuma empresa desassistida. Com E isso eu certeza. acho que está acontecendo com todas as empresas, né? É A verdade. gente está buscando comida quando a gente enjoa da comida de casa, a gente pede comida fora. E a gente tem percebido que grandes restaurantes também estão com cardápios mais simples, para que consiga fazer entrega, para que a gente consiga também, para que não pese onere tanto nos custos. Sim. E isso eu acho que todas as empresas têm que repensar, sabe? A gente vai ter por um tempo uma linha de vendas de um preço inferior ao que tinha anteriormente. Se vai voltar, não sei. Mas que a gente tem que dar essa opção para o cliente, tem que dar. E a gente vê, além disso, dessa questão de cardápio, tudo, eu já conversei com alguns clientes meus que têm aí, muitas vezes, estão em lugares assim com 4, 5, 6 andares, 7 andares, em prédios, falaram, Luciana, vamos ficar em 3 e vamos dividir aí as pessoas em mais home office, a gente está percebendo que não tem por que todo mundo ficar indo trabalhar todos os dias, se deslocar todo Uhum. dia, né? Então, a gente percebe que vai muita coisa mudar realmente, é o novo normal, como a gente está Vai. falando, né? A gente vai vendo, né, os espaços ficaram grandes. Hoje, num grupo de empresários, eu recebi 2 mensagens de pessoas que estão mudando de escritórios que cabiam 500 pessoas, estão indo para escritórios de 300, mesmo não demitindo. Né? Um outro entrou, nós também, a gente tem uma sala para 100 pessoas, a gente está diminuindo para 50. Então, é o novo normal mesmo. Com certeza. Entrou aqui a Ana Tati Santos, Gessiel Borges e a Vera Lúcia Polac. Sejam bem-vindos. Gente, a gente está mais no Bem-vindos. finalzinho da live aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, aproveitem agora para fazer as perguntas aqui para a Gladys maravilhosa, que é especialistíssima em neurociência. Imagina. E vamos Obrigada, Lu. conversar aqui sobre essa questão também né, dos cursos e tudo que vocês tiverem de dúvida. Também se tiver alguma dúvida sobre a suspensão do contrato pelo artigo 476A da CLT, estou super à disposição agora ou até depois aí pelo nosso escritório e pelo Instagram do escritório para a gente estar atendendo. A gente faz uma parceria, né? Uma coisa que a gente não falou.
onde nós nos damos consultoria, eu e você, né? Às vezes um cliente meu tem uma questão simples lá e eu não sei responder, eu passo o WhatsApp rápido para a Luciana, ela é super acessível e já me ajuda e eu passo para o cliente, né? E da mesma forma a gente, quando pode ajudar Com em alguma certeza, comunicação no fizemos aí escritório. fizemos até um curso juntas, né? É uma parceria, né, Luciana? É, Porque a gente se fortalece juntos. Eu acho que parcerias são coisas importantes nos negócios, né? Tanto você se adapta a outra empresa, você vê as suas limitações, pede ajuda, também dá ajuda, e eu acho que é o momento, agora é hora disso. e amplia também, né, essa questão de você poder oferecer outras coisas para os clientes, ter mais conhecimento, acho que isso é muito importante, né? Até a gente tem costume lá no escritório de ampliar também, de oferecer muitas vezes nossos clientes para dar palestra para os nossos outros clientes sobre o tema que, né, que até a próxima live agora vai ser sobre a questão da... Como é que as pessoas estão se sentindo nesse momento de redução de jornada e salário e suspensão. A gente vai falar com o Fábio da Deberit, o CEO da Deberit, ele vai explicar um pouquinho como que as empresas têm que se perceber nesse momento e as pessoas têm que entender. Eu tenho um caso pessoal que, né, uma pessoa próxima que está preocupada porque o contrato foi suspenso, e aí eu falei, não se preocupa, contrato, se está suspenso é bom, né? Se não foi demitido, Exatamente. tá ótimo, né? Então é mais para a Uhum. Birgit Marcília, atual presidente da BPW, acabou de entrar, seja bem-vinda, o Tuca Oi, também, tudo bem, Bi? a Beatriz Gonçalves também entrou, Artstock A Decor Virte também tá. acho que também é um exemplo, né, que também tem um ramo que acaba sendo mais prejudicado, né, que é o ramo das lavanderias, né, e aí ela provavelmente também está buscando Ah, ela tá alternativas, fazendo super drive-thru, empresária. é, É, drive-thru, exato. Né? tá, Então, assim, o que era opção tratou de se tornar alguma coisa obrigatória, né? Então, eu acho que isso faz a gente ser resiliente. com certeza. E olhar também o momento, né? Por exemplo, você pensa, é difícil, mas será que o momento tá, as pessoas estão em casa, será que não estão precisando lavar mais seus edredons e, né, a lavanderia? Quer dizer, eu acho que cada atividade tem o seu lado que acaba pegando um pouquinho nesse momento de você ficar em casa, né? Exato. Eu acho que, de qualquer forma, todas as formas de trabalho hoje, elas podem buscar recursos, elas podem ser criativas, ela vai diminuir as suas vendas, o seu giro, mas, de alguma forma, se for criativo e conseguir se adaptar, sem dúvida nenhuma, né? Olha lá, ó, a Virgit Reinventando. falando, 70% de faturamento. Mas é momentâneo, né, Virgit? E principalmente, assim, é uma forma da gente também entender das empresas que talvez tenha coisa sobrando, né? Sim, Talvez a gente não precise de tudo que a gente tem. exato. Então, eu acho que é um repensar de todo mundo. É verdade, é bem isso. E eu achei muito fofo, porque uma associada até mandou, né, que ela encaminhou o edredom e colocou um bilhetinho, como você falou, né? Então, isso tudo faz uma Uhum. diferença lá. 3 funcionários com suspensão de contrato. Isso. Então, isso que eu digo, foi legal, porque suspendeu o contrato. Tem que dar graças a Deus que ela suspendeu, né? Porque as pessoas, mas suspendeu meu contrato. Dá graças a Deus que suspendeu, até porque a suspensão, né, pela MP 936, ela ainda tem a questão da estabilidade pelo período que você ficou suspensa. Agora, se você tiver contratado normalmente, você não tem estabilidade nenhuma, então já é um diferencial. Exato. E assim, a gente pensando, né, nós lá, a gente está entendendo muito a situação de outros clientes. É lógico que o ensino à distância hoje ele tem uma demanda maior, né? Assim como eu acho que você também, no teu escritório, tem uma demanda porque algumas questões novas estão aparecendo, Sim, né? Mas a gente tem que entender muito aqueles que não estão tendo esses recursos, sim. né? E de que forma que a gente pode ajudar. E até a gente que está no meio onde tantos cases, tantas empresas, tantas coisas a gente está vendo, que a gente pode trocar uma ideia. Sim, eu até esses dias participei de uma.
assisti uma live, né, de uma empresa chamada Pipe Drive, que ela faz a parte comercial, e é justamente aquela questão de você fazer parcerias agora, né? Então, assim, eu tenho dado muita consultoria gratuita, muita consultoria gratuita. As pessoas que têm meu acesso falam, me ligam, ai, como é que eu faço isso e aquilo? Eu tenho certeza que, além de eu estar ajudando essas pessoas, está sendo útil, com certeza eu vou ser lembrada, né? É uma parceria que com certeza a pessoa vai falar, nossa, que legal, Luciana, aquela vez foi tão legal comigo. Quando eu precisar de alguma coisa mais, né, mais substancial e tudo, com certeza eu vou lembrar. Então a gente tem que pensar nisso, né? E esse momento é o momento de fomentar parcerias mesmo, ajudar as pessoas, né, sem a ideia de que eu vou ter algo em troca, ou se eu vou faturar mais, como se passou com essa questão daquela marca que está vendendo máscaras por um valor absurdo, né? Que não é o momento de vender máscaras por um valor absurdo. Então... E se você pensar bem, aquelas máscaras, no preço que são as roupas dessa empresa, aquelas máscaras nem fariam diferença do faturamento, mas pegou tão mal, ficou tão ruim, né, vender uma máscara que é vida. Na verdade, você ter uma máscara hoje é uma questão de vida ou morte, né? E aí eu ponho um preço para dizer assim, não, só merece viver quem pode pagar R$ 140 numa máscara. Sim, então, repensa bem essas atitudes. Sabe, né? que eu no comecinho eu comprei umas máscaras por R$ 12. Acho que foi 12. E aí hoje eu acabei indo comprar mais, porque daí uma estragou, fui passar ela queimou. Aí a mesma máscara estava 8. Né? Mas por quê? Porque com certeza não ficou muito bonito ela vender por 12, né? Porque todo mundo começou a fazer máscara. Então é a lei da oferta e da procura mesmo, né? Fiquei feliz que ela diminuiu. Eu falei, que bom, porque realmente achei meio caro no começo, mas é aquela coisa necessidade, né? Você precisa. Porque você não compra só uma, né? Você tem que comprar várias, tem que comprar para a família inteira. Então, exato. É uma questão que você tem que pensar também, né? Que os recursos são limitados. É verdade, é verdade. Então, gente, nós estamos no finalzinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida para a Gladys aí com relação à questão dos cursos, ou para mim com relação à suspensão dos contratos, é o finalzinho aí para fazer alguma pergunta. Mas, Gladys, está sendo ótimo. A gente fica super grata a quem entrou também. Foi muito bom falar com você, Luciana. E eu sei que eu estou sempre segura do teu lado, né? Se eu tiver alguma coisa, alguma dúvida, eu ligo para você. Ai, da mesma forma, Gladys, eu tenho uma admiração imensa pela tua história, pela tua vida, pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento, né? Porque, olha, escrever 30 livros não é para qualquer um, hein? Então, eu falei, eu não consegui pôr o primeiro ainda. Eu vou mandar o contato das máscaras, se ela pode deixar. Eu não tenho aqui agora, mas tá no celular, mas assim que a gente desligar, eu mando para você. Então tá bom. Um beijo para todo mundo, Lu. Boa noite. E boa noite, obrigada. Até a próxima. Espero vê-la em breve pessoalmente. Tchau. Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.